Bom, a outra questão importante, não só essa dimensão filosófica de Frankl. Frankl é um filósofo, né? De alguma forma ele há uma inquietação também, não é? Quando a gente fala de Frankl é um filósofo, afinal ele tem uma influência e uma importância para a área das ciências humanas e sobretudo para a psicoterapia, não é? E na filosofia, quando se vai trabalhar Viktor Frankl, se diz, não, ele é muito psicólogo para a gente trabalhar na filosofia. Quando a gente vai trabalhar na psicologia, dizem o contrário, Frankl é muito filósofo para a gente trabalhar na psicologia, né? Então, afinal, quem é Viktor Frankl, né? Esse é Viktor Frankl. Afinal, esse é o Frankl, né? É alguém que é um pensador inquieto, que está trabalhando na sua clínica, trabalhando na neurologia, em cirurgias também, está trabalhando com psicoterapia, está escrevendo uma teoria que vai além do pensamento da psicoterapia. Eu digo com muita convicção isso, porque penso que a logoterapia extrapola todo o conhecimento clínico e vai além, é um conhecimento que pode então servir para a base, porque aqui a base de Frankl é a pergunta: quem é o ser humano? E toda profissão que lida com o ser humano tem que se perguntar, né, afinal, quem é o ser humano, né? Então, uma outra experiência que foi muito rica para Viktor Frankl foi a experiência com jovens em risco de suicídio. Frankl está lá em 1920, onde começa a ter uma crise econômica, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, os países estão arrasados economicamente e há uma grande taxa de suicídio entre os europeus, entre os austríacos, entre os vienenses, né? E ainda hoje a taxa de suicídio em Viena é alta, né? Então Frankl vai trabalhar com a prevenção do suicídio. Aqui é onde nasce a logoterapia. Ele vai então, a logoterapia no âmbito clínico vai nascer nesse momento que Frankl está atendendo jovens e consegue então ajudá-los a superar a sua ideação suicida. E como ele consegue fazer isso? Por meio do sentido, né? Quando o jovem consegue se engajar em algo, em um ideal, em uma tarefa prática, ele pode então esquecer sua ideação suicida, mesmo que ele não tenha o pão. Afinal, nem só de pão vive o ser humano. Essa também é a conclusão de Frankl. É necessário também ter um sentido para a vida, né? Afinal, o sentido também tem um valor de sobrevivência. Essa é a conclusão de Frankl na sua estada no campo de concentração. Ele percebe que o sentido foi uma condição necessária para a sobrevivência do prisioneiro, mas não foi suficiente. Foi necessária porque sem um sentido as pessoas começavam a decair psiquicamente e também fisicamente, né? Mas não foi uma condição suficiente, porque muitos que tinham sentidos para a vida, para as suas vidas, também foram encaminhados para a câmara de gás. Mas há um diferencial. Aqueles que iam para a câmara de gás com um sentido, ou encontrando sentido nas suas últimas áreas de liberdade, iam de cabeça ereta, iam com uma oração nos lábios. Essa é a visão de Frankl, né? Não é a visão religiosa. Frankl também não reduz sua teoria à dimensão religiosa. Frankl está fazendo uma teoria mais ampla, né? Uma teoria para o homem religioso e para o homem não religioso também, né? Todos nós estamos, seja religioso ou não religioso, estamos buscando sentido para a vida, né? Essa foi apenas uma observação de Frankl, né? Porque ali no campo de concentração tinham pessoas religiosas, eram judeus e também cristãos que estavam, né? Porque rezavam o Pai Nosso, possivelmente eram cristãos também que estavam no campo de concentração, né? E Frankl, digamos assim, teria aí uma importância para as ciências das religiões, né? Ele tem um pensamento que engloba todas as religiões, né? Frankl tem um pensamento ecumênico, né? Digamos assim, de alguma forma ele tem um pensamento ecumênico, né? Bom, e também suas ideias foram corroboradas na sua experiência em campos de concentração nazistas, né? Por 4 campos. Interessante que Frankl considera também Terezin um campo de concentração, né? Que era um gueto. Um gueto era um bairro murado, onde os judeus eram encaminhados para, dali em Terezin, serem encaminhados para outros campos, sobretudo para Auschwitz. Era a porta de entrada de Auschwitz, era Terezin, né?
ele considera também como um campo de concentração, embora tinha certa liberdade, convivia com sua esposa, com seus pais, até aquele momento onde ele estava em Teresina. Né? E escreve então, depois da guerra, esse livro, né? Um psicólogo que vivencia o campo de consideração, mais no sentido de vivência do que em outro sentido. Né? Claro que a tradução dizem que traduzir é trair, né? De fato, né? Em alguns momentos a gente vê algumas traduções que não são tão pertinentes para a obra de Viktor Frankl. Né? E outra questão que me chamou a atenção é que psicólogo está faltando um E. E olha só o livro dele original. Né? Em alemão, o correto seria ter um E. E não tem. Né? E eu procurei saber que com algumas pessoas, alguns colegas lá em Viena, brasileiros que moram em Viena, por que Frankl não colocou um E? Possivelmente era uma forma de escrita da sua época. Né? E a versão nova, eu devo ter uma versão dele, vou verificar depois a versão mais recente desse livro em alemão, ele possivelmente consta o E. Né? E a capa do livro também me chama muita atenção. Né? A primeira capa do livro de Frankl era atrás uma cerca de arame farpado, né? Vocês podem observar aqui. Os óculos de Viktor Frankl que foram quebrados, né? Quando ele entra no campo, ele é empurrado por um soldado, ele cai e seus óculos quebram, esses óculos estão quebrados. Né? E ele recupera os óculos porque era a única forma de enxergar o mundo. Né? E essa era também uma perspectiva importante de Frankl. Ele é necessário estar, e também faz parte da teoria, é necessário estar consciente de algo. Né? Essa é a parte da fenomenologia, toda consciência é consciência de algo. Né? E ele queria estar consciente de tudo o que estava passando naquele momento no campo de concentração. Né? Então essa capa do livro ela merece também ser analisada. Tem muitos significados, porque também Frankl, ele não desenhou, mas ele pediu o desenhista para fazer tal qual como ele achava que deveria ser. Então essa obsessão de Frankl também sobre a capa do livro, que tinha que representar também o seu próprio conteúdo. Né? E todos esses elementos são simbólicos, são significativos para Viktor Frankl. Né? Bom, sobre esse livro, Frankl, encontramos, né, alguns pensadores, né, que dizem, Karl Jaspers, por exemplo, né, que Frankl conheceu também, um psiquiatra existencial, que usava a fenomenologia também como uma metodologia, né, para descrever a psicopatologia. Ele tem tratados de psicopatologias. Né, ele diz que esse livro é um dos poucos grandes livros da humanidade. Né, e Allport, que trouxe Viktor Frankl, né, para os Estados Unidos, né? Ele diz, é uma obra prima de narrativa dramática focalizada nos mais profundos problemas humanos. Né? Então ele extrapola também essa experiência. Como a gente pode atualizar esse livro? Né? Alguns logoterapeutas, sobretudo o Aureliano Pacioli, ele dialoga com Frankl, né? E pergunta a Frankl, é possível usar a metáfora desse livro como metáfora para o ser humano? Ou seja, será que cada ser humano teria o seu próprio campo de consideração? Claro, evidentemente que o momento que estamos vivendo hoje, a epidemia, é diferente do homem que viveu no campo de consideração. Aí eu discordo profundamente quem afirmou, e aqui já escutamos um ministro afirmando, né, que estamos no campo de consideração. Não. Que o homem é um desrespeito ao ser humano que viveu de fato no campo de concentração, afirmar isso. Né? Porque não tínhamos televisão, o prisioneiro não tinha televisão, não estava em casa, com a sua família, não. Eles eram forçados a trabalhar, eram arrancados do seio familiar, né? Os filhos eram arrancados das mães, né? Separados, e o que não podia trabalhar era levado para a câmara de gás, né? As crianças, muitas crianças foram levadas para a câmara de gás e os idosos também foram levados, encaminhados para a câmara de gás. Né? Então, Frankl traz uma outra dimensão a partir dessa experiência. Né? A vida humana tem valor mesmo quando ela não tem uma utilidade prática. Quando o ser humano não pode trabalhar, essa vida ainda tem um significado, né? Tem um valor. Né? E Frankl ressalta então a dignidade humana. Essa
é a grande tônica de Frankl também no seu humanismo e no seu existencialismo. Né? Então, Frankl toca em grandes problemas da humanidade, né? Grandes problemas do ser humano, e a problemática central é a inquietação pelo sentido. Né? Bom, é uma psicoterapia, então, centrada no sentido da existência ou no sentido da vida. Essa é a forma mais breve para a gente definir a logoterapia. É uma terapia, uma psicoterapia centrada no sentido. Onde logos, a palavra logos significa sentido e direção, e também Frankl concebia que a palavra logos significa o espiritual do ser humano. Né? Depois vamos adentrar mais nessa dimensão espiritual e o que é essa dimensão espiritual. Né? Mas logos também significa a dimensão espiritual e também sentido ou direção. Né? E terapeia vem do verbo terapeu, que significa cuidar, não é? Tratar, ou seja, seria um tratamento, um cuidado por meio do sentido. Né? Inclusive, o livro principal que Frankl escreve, né, no pós-guerra, que vinha escrevendo antes da guerra, né? Ele perde esse manuscrito durante a estada dele no campo de concentração, chamava-se, né, Cuidado Médico de Almas. É uma tradução possível, né? Cuidado, o cura médica de almas ou cuidado médico de almas, porque cura e cuidado têm o mesmo significado em alemão. Né? Então, o cuidado por meio do sentido, a cura por meio do sentido. Né? Bom, basicamente a logoterapia ela tem 3 eixos fundamentais, 3 colunas, né, que fundamentam toda a sua teoria. Toda a sua visão de homem se sustenta, a partir de 3 colunas. A primeira coluna é a liberdade da vontade. Né? Frankl considera que o ser humano não é totalmente livre. Né? O ser humano é condicionado, sobretudo em sua dimensão psicofísica. O ser humano é condicionado de fato. Né? Mas isso não determina completamente. Essa é a grande novidade de Frankl. Né? Porque o ser humano não se resume à dimensão psicofísica. Ele é mais do que a sua dimensão psicofísica. Né? Então, a dimensão que é mais que, ela é a dimensão livre do ser humano. É a dimensão da escolha perante aquilo que o determina. Isso é o ser humano. Né? Então, Frankl faz uma distinção. Eu não sou livre de, mas sou livre para. Né? Liberdade de, liberdade para. Eu não sou livre de condições, mas sou livre para tomar uma postura perante aquilo que me determina. Né? Como Frankl observou naqueles prisioneiros que iam para a câmara de gás. Eles não eram livres para escolher entre ir ou não para a câmara de gás, mas ele era livre para escolher que postura ele iria escolher nas suas últimas áreas de liberdade. Né? Então essa é a distinção de Frankl. Frankl está interessado nessa liberdade, né? Onde o ser humano pode fazer escolhas ou tomar posturas. Né? E também identificar aquilo que condiciona o ser humano. Afinal, ele não é livre de condições. É livre para tomar uma postura, uma ação perante as condições que ele se encontra. Né? E Frankl tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, né? Quando a vida é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é tão boa, devemos transformá-la. E quando não podemos transformá-la, quem deve ser transformado é o próprio ser humano. Né? Então, nas 3 instâncias, o ser humano teria liberdade. Quando a vida é boa ou quando não é tão boa, o ser humano tem liberdade. Ou para transformar, ou para se transformar. Essa é a liberdade do ser humano. Então, aqui se constitui nessa coluna a visão antropológica da teoria de Viktor Frankl. Né? A segunda coluna é a vontade de sentido. É aquela motivação primária do ser humano que Frankl vai desenvolvendo no seu âmbito da psicoterapia. Né? Aqui, então, Frankl vai desenvolvendo sua teoria e vai desaguar numa cura por meio do sentido. Então, despertar o sentido ou descobrir o sentido tem um efeito terapêutico. Também a frustração dessa busca pode gerar também o que Frankl chamou, né, de um vazio existencial. O vazio existencial não é ainda uma patologia, é um fenômeno humano. Tudo que é humano não pode ser patológico. Né?
Então Frankl também faz essa distinção. Bom, nem tudo na patologia é de fato, nem tudo na expressão humana é patológico, né? Ao contrário de Freud, né, que compreendia que o ser humano ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso, não tem escapatória, né? Para Frankl, o ser humano tem algo positivo, algo que pode ainda se sobressair nessa perspectiva de se posicionar ou de encontrar sentidos, apesar da dimensão psíquica e somática que dificultam, né, que pode ser também, pode bloquear essa expressão do saudável, né? Claro que Frankl não nega também a importância dessas duas dimensões, né? Ele vai fazer uma teoria onde vai abarcar essas dimensões, né? Onde vai integrar também o ser humano, ver o ser humano na sua totalidade, né? E a totalidade do ser humano também requer compreender essa busca de sentido, essa vontade de sentido, que seria sua motivação primária, né? E a última coluna é o sentido da vida, certo? Aqui entra numa perspectiva filosófica. Há ou não um sentido a ser descoberto? Há uma vontade de sentido, mas será que há um sentido, na própria existência, né? Então também essa é a visão de mundo para Viktor Frankl, né? E essa é a perspectiva que também Frankl está inserido. O homem é um ser no mundo, é um ser que está enraizado no mundo, que está colado com o mundo. Essa é a constituição existencial do ser humano. Então Frankl também tem que refletir sobre esse outro lado, ou essa outra face da moeda, né? Por um lado o ser humano busca sentido, mas será que o ser humano, de fato o mundo tem um sentido, né? Para ser encontrado, para ser descoberto, para ser desvelado, né? Então essa relação com o mundo que Frankl está preocupado, né? Ou está clarificando, né? Essa relação entre homem e mundo, sujeito e objeto, né? Que na verdade há uma unidade também entre o homem e o mundo na perspectiva de Frankl, porque ele está também ancorado na visão fenomenológica, né? E como então comprovar se há um sentido ou não na vida, né? Essa é apenas um posicionamento de Frankl, um posicionamento, digamos assim, epistemológico, né? Um posicionamento onde ele vai compreender, a partir do princípio que há um sentido, né? Mas não podemos comprovar empiricamente esse sentido, né? Podemos comprovar empiricamente que há uma vontade de sentido, que o ser humano é constituído de tal forma, né, que ele tem uma sede de sentido. Mas será que há um sentido a ser encontrado, a ser desvelado, né? E aí Frankl, ao contrário do existencialismo mais pessimista, o francês sobretudo, né, Frankl vai compreender que há sim um sentido, né? E ele vai então nesse momento dialogar não diretamente, né, mas dialogar com as provocações de Sartre, né? Ele vai dizer, bom, para Sartre é como se o ser humano fosse aquele faquir que jogasse uma corda para o alto e subisse na própria corda. Ou seja, isso é um truque, né, do faquir, né? Ninguém sobe na corda que jogou para o alto, né? Tem que estar fincado em algo, né? E nessa perspectiva também o sentido, né, seria essa constituição que o ser humano se ergue, consegue dar esse grande salto para as alturas, né? O ser humano não caminha para o nada, né? Para Sartre, o ser humano veio do nada e vai para o nada, né? Para a logoterapia, o ser humano sobe na corda por meio do sentido, né? Essa é a visão de Frankl, né? É como aquela historinha do Barão de Munchausen, que ele conta, Barão de Munchausen é aquele mentiroso compulsivo, né? Aquela historinha infantil alemã que dizia, né, que Barão de Munchausen ele foi para a Lua numa bala de canhão, né? Eu fico pensando como é que ele conseguiu voltar da Lua para a Terra, né? Então ele conseguiu, de alguma forma ele conseguiu. Isso aí era um contador de mentiras, né, de causos, né? E o Barão de Munchausen disse que estava cavalgando com seu cavalo, claro, né? Só pode cavalgar em cima do cavalo, né? Não tem outra forma, perdão, né? E ele afunda na lama com o cavalo e tudo, né? Ele não consegue sair do pântano no que ele entrou, né? E o que ele faz? Ele puxa pelos seus próprios cabelos e sai do pântano, puxando pelos próprios cabelos. Frankl diz, isso é impossível, o ser humano não se ergue puxando pelos seus próprios cabelos, né? Coitado de mim que não conseguiria então sair nunca do pântano com esse cavalo puxando pelos meus próprios cabelos, né? Não seria possível no meu caso, né? Mas no caso de Ítalo, né, e outros aqui, né, seria muito fácil sair de segundo o Barão de Munchausen, né?
Não no meu caso, né? Eu desistiria, eu cairia na lama, não conseguiria mais sair, né? Nesse caso, então, Frank, eu disse, é necessário um sentido, que ergue o ser humano é o sentido, né? O sentido é o marca-passo da existência, né? Mas como eu posso comprovar que há um sentido, né? É possível comprovar que há um sentido, né? E Frankl traz algumas intuições, né? Bom, se o ser humano tem uma vontade de sentido, é porque deve existir um sentido, né? E faz então uma analogia. Se eu tenho sede, falar em sede, eu vou tomar uma água agora, né? Senão eu não consigo terminar essa aula. Se eu tenho sede, é porque deve existir a água, né? Essa era a forma de pensar dos antigos. Como é que eu comprovo a existência da água? Pela minha própria sede, né? O que é que Frankl faz com esse argumento? Também utiliza para corroborar sua teoria. Se o ser humano tem sede de sentido, é porque deve existir um sentido a ser desvelado, né? Então esse é um argumento, né? Não é o único argumento, mas é um principal argumento de Frankl, que ele utiliza isso de uma novela, inclusive de um autor de uma novela alemã, né? Ou seja, Frankl tem influências da literatura, né? Da literatura russa também, ele traz alguns manuscritos, né? E essa é a forma humana que Frankl encontra de compreender o ser humano, né? Vamos mais adiante, senão não vou conseguir terminar essa aula até 9h30, né? Bom, é também um método antropológico de pesquisa. Esse é o problema, eu vou contando os causos, né, e acabo esquecendo a aula em si, né? Mas os causos são importantes para a gente compreender, né, o pensamento de Frankl, né? Qualquer coisa, Josi, você puxa minhas orelhas, né, para não... Professor, volte para a aula, volte para os slides, senão a gente não vai conseguir, né, terminar essa aula de hoje, né? Bom, mas como vocês chegaram atrasados também, né, então eu me dou o direito de prolongar, né, um pouco mais também, 5 minutos ou 10 minutos a mais da aula, né? Isso é para dizer que vocês não podem chegar atrasados, né? Então Frankl também faz uma metodologia de pesquisa, né? Uma pesquisa antropológica. Essa é a forma de Frankl pesquisar, né? A logoterapia é uma análise existencial, né? Não há nenhum pressuposto, nenhuma teoria sobre a existência, né? A existência se explica a si mesmo. No seu desdobramento, o ser humano vai se explicando a si mesmo, né? Ou seja, ele lê na vida. O próprio ser humano, ele lê na vida. Essa é a perspectiva de Frankl, né? Aqui então Frankl vai dizer que a pessoa também se explica a si mesma, se explica, se desdobra, se desenvolve no transcurso da vida, no transcurso da existência, né? Então essa é uma visão muito importante para a logoterapia. O ser humano vai se conhecendo a partir desse desdobramento, né? E Frankl utiliza Goethe. Goethe é um grande poeta alemão que Frankl foi influenciado, né? Goethe pergunta: como o ser humano pode conhecer a si mesmo? E Frankl cita Goethe na sua teoria, né? Ou seja, cita um poeta numa teoria científica, né? Como é isso, né? Imagine citar um poeta numa teoria científica, né? Isso na sociedade de Viena, na academia, né? Na Universidade de Viena foi um escândalo, né? Quando leram a teoria de Frankl, né? E citar Goethe, como pode ser, né? Como isso é uma teoria científica, né? Então Frankl diz, citando Goethe: só se conhece a si mesmo pela ação, nunca pela reflexão. Age primeiro e saberás o que há dentro de ti, né? Cumpre o teu dever e saberás o que há dentro de ti. Então o ser humano se define a partir do seu dever ser, do seu poder ser. É um ser que está em desdobramento. Nesse desdobramento da existência ele vai encontrando possibilidades de ser. Então aqui é uma dimensão importante da teoria, né? Ele vai se desdobrando. Nesse desdobramento ele vai se confrontando com possibilidades, onde ele vai dizer sim ou vai dizer não. É um ser que escolhe. É inevitável não escolher. Até a não escolha seria então uma escolha. Quando você não escolhe, você deixou ou o outro escolher por você, ou deixou a vida escolher por você.
O ser humano é condenado a escolher, digamos assim. Né? Assim como Sartre disse que o ser humano é condenado à liberdade, Frankl diria, né, que o ser humano diria, né, que o ser humano é condenado a escolher. Né? E se escolhe, ele é responsável. Um ser que responde, logo é um ser que é responsável pelo que ele escolheu. Ele é responsável pela sua essência, na sua constituição de sua essência no mundo. Né? Há um probleminha no fone de alguém, não sei se está escutando bem. Né? Certo, as pessoas estão escutando bem, né? Então acho que deve ser um problema mais pontual. Né? Então, essa é a dimensão humana que Frankl está investigando. O ser humano se desdobra na própria existência. Né? E vai se explicando a si mesmo porque é um ser humano que lê na própria vida, lê na própria existência. Né? E aí Frankl utiliza outra metáfora de Max Scheler do farol. Ao ler na própria existência, é como se o ser humano fosse um navegante que navega para o seu rumo, vai escolhendo o seu rumo, né? Mas olha para trás, sempre para trás, para onde? Para o farol. Olha para trás para o farol, mas ele caminha para onde? Para frente. Né? Esse é o navegante. Ou seja, os sentidos que você realizou no passado ajudam também a iluminar o presente. É como um farol. E quem utiliza a metáfora do farol é Clara Martínez, uma colombiana que trabalha, é fantástica, Clara Martínez, porque ela trabalha com logoterapia na infância, com crianças. Né? E ela trabalha com essa metáfora do farol. Né? O farol também, Frankl utiliza essa metáfora a partir de Max Scheler. O navegante sempre tem que olhar para trás, né? Mas você tem que navegar para frente. Né? Ou Karl Jaspers dizia, né? Compreendemos a vida olhando para trás, mas só podemos viver a vida olhando para frente. Né? Então, é essa leitura na vida que o ser humano faz. O ser humano lê na vida, lê na sua própria existência. É a clarificação dessa leitura que Frankl trabalha como um método de pesquisa que ele chamou, então, análise existencial. Então, a logoterapia também é uma análise existencial, ou seja, uma clarificação do sentido. Né? Bom, pode ser classificada também como uma Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften é uma palavra alemã, não precisa aprender alemão para aprender logoterapia, né? Mas seria muito bom, né? Também para você ler Frankl no original. Né? Geisteswissenschaften significa ciências humanas ou ciência do espírito. Né? Esse Geist, né, seria espírito. Né? Essa é a palavra que Frankl, inclusive, utiliza, Geist. E olha só como é comum no alemão falar em espírito, né? Zeitgeist, espírito da época, né? Quem é psicólogo, né? Quem estudou história da psicologia já escutou essa terminologia, o Zeitgeist, né? O espírito da época. Será que é a época que faz o homem ou é o homem que faz a época, né? E no alemão é o espírito da época, né? É o Zeitgeist. Então, até a época tem espírito, né? Se até a época tem espírito, como é que o ser humano não teria espírito, né? Então, para o alemão é muito fácil falar nessa dimensão espiritual do ser humano. O problema é quando se traduz a obra de Frankl para a América Latina, que começam a confundir a dimensão espiritual ou reduzir a dimensão espiritual, melhor dizendo, com a dimensão, né, religiosa. Pode ser também, mas não é apenas isso. Né? É mais que, né? Afinal, Frankl não iria dizer é apenas isso, né? Frankl não ia dizer o ser humano é nada mais que, né? Não, o ser humano é mais que isso, né? Então Frankl nunca reduz o ser humano, né? Então é classificada como uma ciência do espírito, uma Geisteswissenschaften, ou seja, uma ciência do espírito, segundo Dilthey, perdão. Por esse motivo preocupa-se com os fenômenos especificamente humanos, né? Ou seja, aqui já dá um indicativo. O que é o especificamente humano é a sua dimensão espiritual. O especificamente humano é tudo aquilo que nos diferencia dos animais. Essa é a preocupação de Frankl, que é uma preocupação filosófica, que é uma preocupação aristotélica também, o que diferencia, afinal, o homem dos animais. Né? O que é essencialmente humano, então? Né? Essa é a pergunta de Frankl. O que é essencialmente ou especificamente humano faz parte da dimensão espiritual, que Frankl posteriormente percebe que esse equívoco, né, de reduzir o espiritual ao religioso e chama posteriormente de fenômenos noéticos. Né?
ou dimensão, que tem sua origem na dimensão noológica, né? Então a dimensão noológica se originam, ou na dimensão noológica se originam fenômenos humanos que seriam fenômenos saudáveis, né? Diz que é a dimensão especificamente humana, é o conceito de dimensão noológica, mas o que se origina nessa dimensão, né, são os atos humanos, né, como preocupação com valores. Só o ser humano se preocupa com valor, com a ética, com a estética, então isso é humano. Os animais não se preocupam. Os ratinhos de Skinner não se perguntam pelo sentido da vida, né? Alguém já viu um ratinho de Skinner se perguntar pelo sentido da vida? Não, eu creio que não, né? Se viram, me avisem, porque eu não dou mais esse exemplo, né? Senão não seria especificamente humano se perguntar pelo sentido da vida, né? Sentir vazio existencial é especificamente humano? É sim, né? Para Frankl é. Por isso que não é uma patologia. Pode ser potencialmente patogênico, pode levar também a uma depressão, mas a princípio o vazio também é um fenômeno humano, né? Como fenômeno humano não pode ser patologia.